Olá, cumprimento a todos. Gostaria de me identificar e agradecer a atenção. Sou acadêmica de medicina do 4º ano de medicina na Unipar. Me chamo Jéssica Xavier Santini e sou integrante do projeto de iniciação científica, orientado pela doutora Daniela, na qual estudamos o estudo da Pinea cauliflora no tratamento da psoríase. E foi isso que me motivou ao estudo e promoção deste resumo expandido, que aborda o Covid-19 e a exacerbação da psoríase. Para introduzirmos o tema, é muito importante entender e definirmos a psoríase como uma doença papuloescamosa crônica, recorrente, imunomediada, da qual ainda não se tem causa evidenciada especificamente, não contagiosa e de caráter principalmente inflamatório e hiperproliferativo, que pode ser dividida em fases de exacerbações, remissões ou lesões recorrentes, e epidemiologicamente mencionando, acomete 2% da população mundial, sendo a forma mais comum a psoríase em placa ou psoríase vulgar, que corresponde a 80% destes casos. E diante disso, é muito importante também definirmos este outro polo, que é a Covid-19, que nada mais é do que uma infecção respiratória altamente contagiosa e causada pelo SARS-CoV-2. E apresenta essa correlação com a psoríase nos quadros de exacerbação, que é o tema do nosso resumo. Então, a infecção pelo SARS-CoV-2 relacionada aos quadros de exacerbação da psoríase. Seguindo, podemos mencionar o nosso objetivo principal, que é correlacionarmos o Covid-19 com esses quadros previamente mencionados, explicando principalmente os mecanismos que podem agravar essa doença dermatológica. Para o nosso desenvolvimento, abordamos principalmente as manifestações cutâneas associadas ao quadro do Covid-19, principalmente pelos fármacos de tratamento, uso de EPIs e algumas medidas de higiene pessoal também. No que tange à fisiopatologia, podemos, então, já definirmos a psoríase como uma doença de causa genética e imunomediada, então relacionada à hiperinflamação e meta-inflamação, então é um quadro inflamatório por si só, enquanto o SARS-CoV-2 causa alguns mecanismos como a modulação do superantígeno da resposta imune adaptativa. Isso foi evidenciado pela identificação desses arranjos de receptores de célula T nos pacientes com Covid-19. Outro ponto também super importante é o efeito da proteína S, que pode ativar essa expansão policlonal das células T no trato respiratório superior, que se são diferenciados e migrados para o tecido cutâneo, e causando esse desequilíbrio inflamatório altamente relacionado aos quadros de exacerbação dessa doença dermatológica. Há alguns fatores desencadeantes ou exacerbadores da psoríase, então, como já mencionado, alguns fármacos usados no tratamento da COVID, como a hidroxicloroquina, que piora este caso, então aumenta a interleucina 17, aumenta os queratinócitos, enquanto a azitromicina, por outro lado, está relacionada aí ao alívio dessas lesões psoriáticas nos pacientes que já tinham psoríase. Outro ponto super importante é a questão do isolamento, a restrição dessas atividades ao ar livre, que também estão relacionadas ao agravamento da psoríase, estresse, ansiedade e depressão. Outro ponto super importante na conduta, o que fazer com esses pacientes que tenham COVID e já usam imunossupressores, pacientes com psoríase em tratamento. Então, é muito importante, e alguns estudos e referências apontaram para isso, é que nos quadros de infecção aguda é muito importante suspender alguns fármacos imunossupressores, como o metotrexato, que é indicado a suspensão sempre que possível, e ele, no caso, é indicado a reintrodução depois de resolução completa, restabelecimento do paciente, e alguns inibidores de calcineurina, como a ciclosporina e o tacrolimus, enquanto os pacientes ainda têm sintomatologia viral e, em alguns casos, com história de exposição ao vírus da COVID. Então, seguimos agora para a nossa conclusão, na qual podemos abordar os pontos principais que foram discutidos neste trabalho. Primeiro, partindo da importância, do impacto da pandemia de Covid-19 no mundo todo, nos quadros de doença dermatológica, principalmente a psoríase, com esses mecanismos fisiopatológicos relacionados à recaída ou exacerbação, principalmente mecanismos imunológicos, esse quadro inflamatório, e o uso de alguns fármacos. E também da importância gigante deste tema para o conhecimento pelos profissionais da saúde, para uma melhor prática clínica sobre essas doenças tão relevantes e prevalentes. Aqui deixo as referências utilizadas e agradeço, por fim, a atenção de todos. Muito obrigada pela atenção, espero que tenha sido de grande valia esse estudo para o conhecimento de vocês. Muito obrigada.